culto, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Não, gente, está muito fraco. Último culto fé do ano. Quantos estão felizes de estar na casa do Pai? Amém, glória a Deus. Eu não lembrava que era o último culto do ano, de quarta-feira. Bom, primeiramente queria dar boa noite a todos vocês. Dizer que hoje é um dia muito especial. E você é vencedor, né, de estar aqui, de ter escolhido, ter vindo para ouvir a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você vai sair daqui transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Três dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziglag, viram que os amalequitas haviam invadido o Neguebe e atacado. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiro as mulheres, as crianças e os demais e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e suas filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As duas esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Amém? Até aí por enquanto. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra, Pai. E nós estamos aqui porque nós queremos mais de Ti. Queremos, Pai, que sairemos daqui transformados, renovados pelo poder que há na Tua palavra. Senhor, eu peço que em nome de Jesus, cada coração possa estar aberto e receptivo nesse momento, Pai. E que a semente da Tua palavra possa ser lançada em um solo fértil. Em nome de Jesus, amém. Amém? Hoje eu quero trazer para vocês uma mensagem com o tema: quando as muletas são removidas. Amém? E antes de entrar na aplicação desse texto, eu queria trazer para vocês um pouquinho um panorama do que estava acontecendo aqui. E também da vida desse homem chamado Davi. Talvez você conheça pelo fato de Davi ter derrotado Golias, talvez seja essa a imagem que você tem sobre Davi. Mas Davi, ele foi um homem que venceu grandes desafios. Não somente ter derrotado o gigante, mas ele carrega uma história de superação em muitos pontos na sua vida. E no livro de 1 Samuel, nós vemos então o começo dessa história, né, de Davi. E esse livro de 1 Samuel, ele vem narrando quando começou em si a monarquia em Israel. Porque antes disso, o povo, eles eram distribuídos em tribos, que eram as 12 tribos. Mas nesse livro, eles se tornam uma nação unificada. E essa nação precisaria de um rei. Só que, naquela época, por eles serem tribos, né, antes de eles se tornarem uma nação, quem falava através, o Senhor Jesus, ele falava, o Senhor Deus falava através dos profetas para cada nação, né, para aquele povo. Só que, para isso, precisaria de um rei, e o povo, então, começou a pedir por um rei, e então foi levantado Saul como o rei daquela nação. Mas Saul foi um rei que foi totalmente rebelde, ele era totalmente impulsivo nas suas ações, tomou decisões erradas.
E chegou um certo ponto que Deus, então, ele rejeita Saul e dá uma ordem para que Samuel ele vá e unja um novo rei. E esse novo rei é Davi. E talvez você também já conheça essa parte da história de Davi. Mas Davi, ele era filho de Jessé. E quando Samuel ele foi até a casa de Jessé porque Deus havia ordenado, quando ele foi até lá, talvez você já conheça a história, mas os filhos estavam lá, né, todos esperando, porque ele queria ver os filhos de Jessé. E Davi não estava ali. Davi ele estava pastoreando as ovelhas. E em determinado momento Samuel falou: você não tem mais nenhum filho? E então eles mandam chamar Davi. E Davi naquele momento ele é ungido por Samuel. E a palavra de Deus diz que o Espírito veio poderosamente sobre Davi. Amém? E esse início da história de Davi me marca muito também, porque muitas vezes nós achamos que somos esquecidos, somos menores, não temos valor, não estamos sendo vistos, mas o Senhor nos vê, amém? O Senhor estava vendo Davi, estava vendo o coração de Davi. E por mais que ele não atendesse talvez a expectativa do povo de como seria um rei, ele atendia a expectativa do coração de Deus, amém? E aí ele foi escolhido ali, ele foi ungido, e nós vemos que Deus ele vê além do que nós vemos, amém? O Senhor te vê além do que você vê, porque muitas vezes nós nos achamos incapazes, nós nos achamos talvez esquecidos, rejeitados, mas o Senhor nos vê além daquilo que nós vemos, além da ótica que nós conseguimos enxergar, amém? Então, Davi, ele foi ungido ali, mas ele não começou a governar ali. Ele começou a servir ao rei Saul. Então, Davi, ele servia na corte do rei. E a Bíblia relata, né, que ele tocava instrumento para que Saul, os espíritos ruins de Saul saíssem, porque Saul ele ficou perturbado pelo fato de Deus o ter rejeitado. E aí nós vemos uma sucessão de fatores, uma sucessão de fatos que Davi viveu. Depois eu convido você a ler, não vou entrar a fundo nisso, mas Davi passou por muitas coisas. E nesse livro de 1 Samuel é narrado tudo isso que Davi passou. Ele enfrentou a inveja do próprio Saul. Saul tramou várias vezes para tentar matá-lo, para tentar prejudicá-lo, e mesmo assim ele continuou servindo ao rei. E isso nos mostra também que quando o Senhor ele nos chama, é Ele que nos sustenta, amém? Foi o Senhor que chamou Davi. Então tudo que estava acontecendo não parou aquilo que o Senhor tinha já para a vida dele. E assim também é com as nossas vidas. Às vezes nós passamos por diversas situações que parece que é o fim, parece que nada mais vai acontecer, mas se o Senhor te deu uma palavra, se o Senhor prometeu algo referente à sua vida, Ele vai cumprir, amém? Por mais que as adversidades, por mais que os problemas mostrem ao contrário, o Senhor, Ele é fiel, amém? Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? O Senhor é fiel. E existiu um tempo, né, desde a unção de Davi até quando ele começou a governar. Foi um processo, foi uma lacuna aí de tempo onde Davi, ele foi forjado pelo Senhor. Ele foi moldado pelo Senhor, igual o pastor Mário ministrou no domingo. As provas, as situações que nós passamos são para extrair o melhor de nós. Por mais que nós não entendamos, mas todas as provas que nós passamos com o Senhor é porque Ele quer extrair o melhor de nós, amém? E assim foi com Davi. Davi precisou fugir, se escondeu numa caverna, mas os tempos difíceis geram as melhores obras da nossa vida, amém? Quando Davi estava naquela caverna, foi quando ele escreveu um dos melhores cânticos presentes no livro de Salmos. Então, muitas vezes, as adversidades que nós passamos vão gerar em nós muito mais frutos, e muitas vezes nós não conseguimos entender, mas o Senhor permanece conosco, amém? E lá no capítulo 30, onde nós lemos, né,
o que estava acontecendo? Eles iriam para uma batalha, mas eles foram rejeitados. Então Davi volta, né, com os homens que estavam junto com ele, voltam para casa, e aí quando eles chegam lá, eles veem a cidade totalmente queimada. As suas esposas, suas filhas, seus filhos haviam sido levados cativos. E aí eles começam a ficar angustiados, ficam tristes com essa situação, né? De ver a sua família, a sua segurança tirada. E a Bíblia fala que eles choravam e lamentavam em alta voz. Imagina o tamanho da angústia que eles estavam. Mas lá no final do versículo 6, diz assim: mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Amém? Você pode repetir isso comigo? Mas Davi encontrou forças no Senhor, seu Deus. Amém? No meio da escuridão e da dor, Davi encontra forças no Senhor e nos ensina que mesmo quando tudo parecer perdido, Deus é a nossa direção, Deus é a nossa força e Deus é a nossa restauração. Amém? Quantos creem nisso? Amém. Deus é a nossa fonte de força em meio à dor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Amém? Como eu disse, o tema é quando as muletas são removidas. Talvez esteja se perguntando, mas o que tem a ver, né? As muletas. O texto não fala sobre nenhum enfermo ou algo do tipo. Mas quando eu estava refletindo, o Senhor falou muito comigo sobre tudo aquilo que nós colocamos como apoio, como sustento no lugar do Senhor. Porque a nossa confiança, a nossa dependência precisa estar totalmente nele. E muitas vezes nós temos muletas na nossa vida. Nós temos apoios que não são o Senhor. Nós temos sempre aquele plano B, plano C, plano D. E nós esquecemos de que o Senhor, Ele é tudo que nós precisamos. É nele que nós precisamos depositar a nossa confiança, a nossa esperança. Amém? E quando tudo na nossa vida desaba, é como se Deus estivesse removendo essas muletas da nossa vida. Logo depois do sucesso de eliminar Golias, Davi, ele teve alguns dos anos mais confusos e desafiadores da sua vida. E o Senhor usou deste tempo para remover algumas muletas de Davi. E ele, o Senhor, continua trabalhando para que também isso aconteça na nossa vida. Para nos livrar das coisas que nós colocamos no lugar dele. E o primeiro ponto que o Senhor falou comigo foi que as muletas se tornam substitutas do Senhor. Como eu disse, muitas vezes nós colocamos em nossa vida tantas coisas que ocupam o lugar de Deus. As muletas que eu falo aqui são os apoios, os sustentos que nós colocamos ao invés de ter o Senhor como a nossa única fonte de dependência. E aí, como eu disse, nós colocamos outras coisas. Talvez você coloque o seu trabalho como o seu apoio. Você coloca o seu dinheiro como a sua muleta. Às vezes tem pessoas que colocam o próprio conhecimento. E tudo isso vai ocupando o lugar que Deus precisa ter nas nossas vidas. Nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Amém? Nós precisamos confiar e depender totalmente do Senhor. Davi, naquela situação de caos e perda, ele buscou forças em Deus. E uma pergunta para nós refletirmos: o que você tem colocado, substituído o lugar de Deus na sua vida? No que ou em que você tem colocado, depositado a sua confiança? Talvez pode até ser numa pessoa. Talvez você tenha confiado mais no seu marido, nos seus filhos, nos seus pais, do que no próprio Deus. E o Senhor, Ele quer remover essa muleta da nossa vida, porque não existe nada que possa ocupar o lugar do Senhor na nossa vida. Amém? E Davi, naquela situação que nós lemos agora, a Bíblia fala que ele chorava em alta voz até não aguentar mais. Mas ele sabia que a sua dependência precisava estar no Senhor.
A nossa confiança precisa estar 100% nele. Como eu falei, sem ter outros planos, sem ter plano A, plano B. A nossa confiança precisa estar 100% no Senhor. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar perdido, mesmo quando nós não vemos esperança, mesmo quando estamos sem ânimo, nós precisamos confiar plenamente no Senhor. Inclusive sobre o nosso futuro, porque muitas vezes nós ficamos ansiosos para aquilo que vai acontecer. Mas o Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas, amém? Ele tem o controle de tudo. Nós não precisamos ficar ansiosos, se nós confiarmos nele 100%. E eu estava conversando com o Bruno esses dias sobre isso. Porque muitas vezes a gente passa por alguma situação e a gente quer dar o nosso jeitinho. A gente passa por alguma situação e a gente já pensa em todos os planos possíveis para serem feitos. Eu tive um problema na área financeira. Não, vou fazer isso, isso, isso e isso. E a gente não deixa nem o Senhor agir como Ele quer. A gente já toma a nossa atitude, a gente já pensa em outro plano, no que nós vamos fazer. Mas o Senhor quer que nós confiemos 100% nele. Amém? Vamos ler Salmos 71, versículo 5. Se puder projetar aqui. Salmos 71, 5. Só Tu, Senhor, és minha esperança. Confio em Ti, Senhor, desde a infância. Amém? Nós precisamos confiar no Senhor porque Ele é a nossa esperança. Um outro ponto é que as muletas mantêm o nosso foco na horizontal. Quando nós nos apoiamos em outras coisas que não são o Senhor, o nosso foco, ele se torna horizontal. Ou seja, nós vemos, conseguimos olhar aquilo que está na nossa horizontal. Mas nós não conseguimos olhar na vertical, que é com o Senhor. Amém? E nós precisamos remover isso das nossas vidas, porque o nosso foco, os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. E nós começamos a recorrer para tantas coisas terrenas, nós começamos a buscar por tantas coisas terrenas, e isso vai paralisando a nossa caminhada de fé. Porque as coisas terrenas começam a ganhar mais valor do que aquilo que o Senhor já tem para nós. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para Deus, quando Ele é tudo que nós precisamos, nós conseguimos enxergar com os olhos da fé, muito além daquilo que nós estamos vivendo. Amém? E quando nós falamos sobre um relacionamento vertical com o Senhor, isso nos fala sobre intimidade, sobre relacionamento. Nós só vamos conseguir manter a nossa fé se nós nos relacionarmos com Deus. E quando nós tirarmos os olhos de tudo aquilo que não é do Senhor. Então mantenha os seus olhos nele. Independente da situação, independente do problema, independente da crise que você está passando, mantenha os seus olhos no Senhor. Porque muitas vezes quando nós estamos num momento desse, num momento de crise, de dificuldade, nós tomamos decisões precipitadas. Nós somos muitas vezes guiados pelas nossas emoções. E nós não olhamos para o Senhor. Mas na continuidade do capítulo 30, nós vemos que, mesmo diante disso, Davi ele foi consultar ao Senhor do que ele deveria fazer. Ele viu todo aquele caos e ele foi diante do Senhor para perguntar qual deveria ser a sua atitude, o que ele deveria fazer. As nossas dificuldades, elas não podem impedir o nosso relacionamento com Deus. Amém? Porque a primeira coisa que nós deixamos de fazer quando estamos passando, talvez por um período difícil, é nós deixarmos de buscar o Senhor. A gente para de orar, a gente para de ler a Bíblia, a gente para de vir para a igreja, a gente se isola. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos a buscar esse relacionamento, mesmo em tempos difíceis, porque é isso que vai nos sustentar. Amém? Então, consulte ao Senhor. Se você está passando por algum momento difícil, que você talvez não sabe o que fazer, não sabe como agir, consulta ao Senhor. Pergunta, Senhor, o que eu preciso fazer, o que eu devo fazer, qual atitude eu preciso tomar. Porque muitas vezes, como eu disse, guiados pelas nossas emoções, nós tomamos atitudes precipitadas, nós tomamos atitudes erradas. E isso muitas vezes nos traz consequências ruins também.
Mas o Senhor quer que nós voltemos os nossos olhos para Ele, amém? Tirar os nossos olhos do natural, do terreno e começar a enxergar pelos olhos da fé. Talvez diante da situação que você está passando, você olha e você realmente não vê saída, você não vê nada acontecendo, você acha que está tudo perdido, mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vemos além da situação, amém? E isso nós só vamos conquistar à medida que nós nos relacionamos com o Senhor. Um outro ponto são que as muletas oferecem um alívio temporário. Somente a fé em Deus pode nos conceder uma paz duradoura diante do caos. Eu nunca usei muleta, mas já vi amigos próximos usando. E a muleta é usada principalmente no momento de locomoção, né? Ela dá o sustento para que a pessoa consiga se locomover ou ficar de pé. Mas você usar uma muleta por muito tempo, ela vai gerar um certo desconforto. Ela vai trazer aquele alívio, aquela ajuda para aquele momento de você talvez se locomover de um lado para o outro. Mas ela não vai tirar ali a dor ou o desconforto de você estar em pé, se você tiver com a perna quebrada ou o pé, enfim. Só que quando nós estamos com a nossa confiança em Deus, nós temos uma paz que não é uma paz temporária, ela é uma paz duradoura. Amém? Porque essa paz nós só podemos encontrar no Senhor. Esse alívio nós só podemos encontrar no Senhor. Davi, diante de tantas perdas e dor, se manteve confiante em Deus e o Senhor lhe deu vitória e restituição. Vamos ler o verso 18. Do 18 ao 20. Que diz assim: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foram levadas. Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados o conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Davi, ele confiou no Senhor, ele consultou o Senhor, e o Senhor restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Amém? Quando nós confiamos em Deus, o Senhor restitui na nossa vida. Quando nós depositamos no Senhor a nossa esperança, Ele traz restituição. E aqui diz que Ele restituiu tudo, nada faltou. Nada vai faltar nas nossas vidas, se nós confiarmos plenamente no Senhor. Somente o Senhor pode fazer isso. Somente o Senhor pode restituir. Somente o Senhor, Ele pode fazer com que nada falte na nossa vida. Então nós não temos outra escolha a não ser confiar plenamente no Senhor. Vamos ler Isaías 26, do 3 ao 4. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor, pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Amém? Quantos creem nessa palavra? O Senhor é a rocha eterna. É nele que nós precisamos confiar. E eu queria falar para vocês uma história que eu li que me chamou muita atenção, de um homem chamado Martinho Lutero. Esse homem, em 1521, quando a sua vida estava em perigo, ele estava sendo caçado por algumas autoridades da igreja. Os amigos, né, as pessoas próximas dele, quiseram colocar ele num lugar seguro. Então eles levaram ele para uma fortaleza, né, para um castelo distante, numa montanha, porque ali ele estaria seguro, distante do perigo de ser encontrado. E aí, quando o Martinho Lutero ele está lá, ele entrou num grande desespero. E ele ficou incomodado, desesperado, e ele então decide sair daquela fortaleza, daquele castelo, que seria uma proteção para ele, e decidiu voltar. Só que, quando ele decidiu voltar, isso traria com ele
essa volta, né, traria alguns riscos, talvez ele ser encontrado. E mesmo sabendo desses riscos que ele estava correndo, ele decidiu voltar. E quando ele volta, né, sem nenhuma segurança ou certeza, sabendo do que ele estava correndo risco, ele escreveu essa frase: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Amém? E esses versos que ele falou, ele não falou quando ele estava dentro de uma fortaleza, dentro de um castelo. Ele não falou quando ele estava em segurança, mas ele disse no momento em que ele estava correndo perigo, porque ele entendeu que a sua única segurança era o Senhor Deus. Amém? O Senhor, Ele é o nosso lugar seguro. O Senhor é nosso castelo forte. O Senhor é quem luta as nossas batalhas. É o Senhor que nos protege. Amém? Então, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez você chegou aqui desanimado, talvez triste por estar passando alguma dificuldade, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele é o seu castelo forte, Ele é o seu escudo, Ele é a sua força. Assim como Davi encontrou forças no Senhor no momento de dificuldade, hoje o Senhor te trouxe aqui para que você encontre forças no Senhor. Amém? É só no Senhor que nós vamos encontrar a força que nós precisamos. É Ele que vai nos sustentar. E quando nós estamos passando por dificuldades, talvez nós não conseguimos enxergar isso. Mas quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós somos sustentados, mesmo sem entender. E aí depois a gente pensa, nossa, mas eu passei por isso, eu consegui. Não foi por mérito nosso. Foi porque o Senhor nos sustentou. Amém? Eu queria convidar você nesse momento a ficar de pé no seu lugar. E eu queria que você começasse a refletir sobre essa palavra. Talvez você chegou aqui, você tenha carregado algumas muletas na sua vida. Talvez você tenha tido outras coisas que tenham ocupado o lugar do Senhor na sua vida. Talvez você não tenha dependido totalmente do Senhor, não tenha confiado plenamente nele. Ou talvez você tem perdido o seu foco, você tem olhado mais para as coisas terrenas do que para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você não tem olhado para o Senhor. Ou talvez você chegou aqui e você não se encontra em paz. Você está aflito, está angustiado, e você não consegue encontrar essa paz duradoura que só o Senhor pode nos dar. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele é a sua força. Ele é o seu escudo, Ele é a sua fortaleza. Não existe nada, nenhum lugar mais seguro do que confiar plenamente no Senhor. Então não importa como você chegou aqui nessa noite. O que importa é que a presença de Deus está aqui e ela quer te renovar, ela quer trazer um novo ânimo para você, para que você venha a ser sustentado por esse Deus que tudo pode fazer. As crises, os problemas não determinam a nossa vida. As dificuldades, os tempos difíceis que nós passamos, eles vão gerar em nós as melhores obras na nossa vida. Os tempos difíceis vão gerar melhores frutos em nossa vida. O Senhor quer extrair o melhor de nós. Então, nesse momento, eu queria convidar você a falar com o Senhor. Talvez se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma crise, algum problema, coloque isso diante do Senhor. Venha colocar Ele como a sua dependência e confiança total. Porque eu tenho certeza que você confiando plenamente no Senhor, mesmo em meio à dificuldade, você vai ter essa paz. Que talvez você não entenda, mas é o Senhor que te dá. E a paz não quer dizer que nós não vamos ter mais problemas.
Mas quer dizer que mesmo em meio aos problemas, nós estamos confiando num Deus que tudo pode fazer. Então comecem a falar com Deus nesse momento, enquanto esse louvor estará ministrando. Porque nós seremos aqui transformados. Em nome de Jesus. Com tuas mãos, com poder, vim me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, voarei sobre as águas, tu também és, sei, descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, voarei sobre as águas, tu também és, sei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, voarei sobre as águas, tu também és, sei, descansarei, pois sei que é. Se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és descansarei, pois sei que és Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Quero orar pela sua vida. Como eu disse, talvez você chegou aqui e está imerso em problemas, em dificuldade, em crises. Mas o Senhor, Ele é a nossa força. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que é o nosso escudo, a nossa fortaleza. E eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque não existe lugar mais seguro do que estar na Tua presença, Pai. Senhor, não existe lugar melhor de nós estarmos, Pai, se não for confiando plenamente em Ti, Senhor. Pai, eu não sei o que
cada vida hoje que está aqui neste lugar tem enfrentado, quais são as lutas, quais são as dificuldades. Mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor é um Deus, Pai, que nos sustenta. O Senhor é o Deus que nos coloca de pé. O Senhor é o Deus que luta as nossas batalhas, Pai. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha sustentar cada vida que está aqui, Senhor. Pai, que o Senhor venha, mesmo em momentos difíceis, Pai, que o Senhor venha, Deus, a dar dessa paz que excede todo entendimento, dessa paz duradoura, Pai, não uma paz temporária, porque é isso que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, sustenta os teus filhos, Pai, que cada um aqui possa encontrar a força necessária no Senhor, Pai, a força necessária em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Antes de nós encerrarmos, eu queria fazer um convite. Talvez você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor. Como eu disse, talvez imerso a problemas, a dificuldades, e isso fez com que você se afastasse. Ou talvez você nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E nessa noite Deus está te convidando a voltar para os caminhos do Senhor. Deus está te chamando de volta. E como nós sempre falamos, isso não é baseado em sentimento, isso é baseado em decisão. Você decide viver para o Senhor ou não. Você decide entregar a sua vida para Ele ou não. E se existe alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso, levante sua mão no seu lugar. Nós queremos orar por você. Amém, glória a Deus. Talvez você andou por caminhos errados, distante do Senhor, mas o Senhor hoje te chama de volta. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de você se entregar por completo ao Senhor. De você entregar a sua total confiança nele. Existe mais alguém que deseja fazer isso? Levante sua mão no seu lugar. Amém, glória a Deus. Se existe alguém, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Amém, glória a Deus. Vamos orar por essa vida, estenda suas mãos para cá. Pai, nós te agradecemos, Deus, e te louvamos por essa vida que hoje, Senhor Deus, reconheceu que precisa de Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que, a partir de hoje, Senhor, ele venha viver uma nova história, um novo começo em Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ele possa entender que o Senhor está guerreando as suas batalhas, Pai. E que ele possa encontrar a força que ele precisa em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Irmão, talvez você não saiba, mas a sua atitude gerou uma grande festa no céu pela sua decisão, e nós queremos como igreja também festejar esse momento, amém? Então nós vamos contar até 3, e quando nós contarmos, queria que você olhasse para trás e visse a sua nova família, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, igreja. 1, 2, 3, seja bem-vindo à sua nova família. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Vamos orar para nós finalizarmos. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse culto, Pai. Por esse momento, Senhor Deus,
tão especial na tua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui reanimados, Pai, reavivados, porque nós encontramos na tua palavra, Senhor, isso. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos guardar, nos proteger ao retorno dos nossos lares e que nós possamos, Pai, chegar nas nossas casas e levar dessa mesma graça, dessa mesma unção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso, Senhor.